Mente, Caráter e Personalidade, volume 1. Capítulo 38. Equilíbrio na educação. A educação tem implicações eternas. A educação é um trabalho cujo efeito será visto através dos intérminos séculos da eternidade. Restaurar a harmonia no ser. O verdadeiro objetivo da educação é restaurar a imagem de Deus na alma. No princípio, Deus criou o homem à sua semelhança. Dotou-o de nobres qualidades. Sua mente era bem equilibrada e todas as faculdades de seu ser estavam em harmonia entre si. Mas a queda e seus efeitos perverteram estes dons. O pecado mareou e quase obliterou a imagem de Deus no homem. Foi para restaurar a mesma que se concebera o plano da salvação e se conceder ao homem um tempo de graça. Levá-lo novamente à perfeição em que o princípio fora criado é o grande objetivo da vida, objetivo este que constitui a base de todos os outros. É o trabalho dos pais e professores na educação da juventude cooperar com o propósito divino, e assim fazendo são cooperadores de Deus. Todas as capacidades devem ser desenvolvidas. Todas as variadas capacidades que o homem possui, de espírito, alma e corpo, são-lhes por Deus dadas a fim de serem empregadas de tal maneira que atinjam o mais elevado grau possível. Mas esta não pode ser uma cultura egoísta e exclusiva, pois o caráter de Deus cuja semelhança devemos receber é benevolência e amor. Cada faculdade, cada atributo de que o Criador nos dotou deve ser empregado para a sua glória e para o erguimento de nossos semelhantes. E nesse emprego encontra-se o seu exercício mais puro, mais nobre e mais feliz. A verdadeira educação é ampla. A verdadeira educação significa mais que um certo curso de estudo. É vasta. Inclui o harmônico desenvolvimento de todas as aptidões físicas e das faculdades mentais. Ensina o amor e o temor de Deus, sendo o preparo para o fiel desempenho dos deveres da vida. Desenvolvimento completo para cada dever. E os que querem ser coobreiros de Deus devem esforçar-se para aperfeiçoar cada órgão do corpo e qualidade da mente. Verdadeira educação é o preparo das faculdades físicas, mentais e morais para a execução de todo dever. É o adestramento do corpo, mente e alma para o serviço divino. Esta é a educação que perdurará para a vida eterna. Todas as faculdades devem atingir seu mais elevado potencial. Deus pretende que o colégio de Battle Creek alcance mais alta norma de cultura intelectual e moral do que qualquer outra instituição dessa espécie em nossa terra. Aos jovens deve ser ensinada a importância do cultivo de suas faculdades físicas, mentais e morais, a fim de que possam não só alcançar as mais altas consecuções na ciência, mas possam, mediante um conhecimento de Deus, ser educados para glorificá-lo, que possam aperfeiçoar caráter simétrico e assim estar plenamente preparados para ser úteis neste mundo e alcançar uma aptidão moral para a vida imortal. Há poder no conhecimento de ciências de toda espécie. As escolas estabelecidas entre nós são assunto de grave responsabilidade, pois envolvem importantes interesses. Em sentido especial, nossas escolas são um espetáculo aos anjos e aos homens. Há poder no conhecimento de ciências de toda espécie, e é desígnio de Deus que a ciência avançada seja ensinada em nossas escolas como preparação para a obra que há de preceder as cenas finais da história terrestre. A verdade deve ir aos mais remotos confins da terra, mediante pessoas preparadas para a obra. Mas, embora haja poder no conhecimento da ciência, o conhecimento que Jesus veio transmitir pessoalmente ao mundo era o conhecimento do Evangelho. A luz da verdade destinava-se a lançar seus brilhantes raios nas partes mais longínquas da terra, e a aceitação ou a rejeição da mensagem de Deus envolvia o destino eterno das almas. Os jovens devem ser pensadores. Cada ser humano criado à imagem de Deus é dotado de certa faculdade própria do Criador, a individualidade, faculdade esta de pensar e agir. Os homens nos quais se desenvolve esta faculdade
São os que arrostam responsabilidades, que são os dirigentes nos empreendimentos e que influenciam nos caracteres. É a obra da verdadeira educação desenvolver esta faculdade, adestrar os jovens para que sejam pensantes e não meros refletores do pensamento de outrem. Em vez de limitar seu estudo ao que os homens têm dito ou escrito, sejam os estudantes encaminhados às fontes da verdade, aos vastos campos abertos a pesquisas na natureza e na revelação. Que contemplem os grandes fatos do dever e do destino, e a mente expandir-se-á, fortalecer-se-á. Em vez de educados fracotes, as instituições de ensino poderão produzir homens fortes para pensar e agir, homens que sejam senhores e não escravos das circunstâncias, homens que possuam amplidão de espírito, clareza de pensamento e coragem nas suas convicções. A verdadeira educação aperfeiçoa o caráter. A educação e preparo dos jovens é uma obra importante e solene. O grande objetivo a ser alcançado deve ser o apropriado desenvolvimento do caráter, para que a pessoa possa estar devidamente apta para cumprir os deveres da vida presente e para participar, afinal, da vida futura, imortal. A eternidade revelará a maneira em que a obra foi executada. Se os pastores e os professores tivessem um verdadeiro senso de sua responsabilidade, veríamos um diferente estado de coisas no mundo hoje. São, porém, muito estreitos em seus pontos de vista e propósitos. Não reconhecem a importância de sua obra, nem os seus resultados. O maior valor é formar o caráter. Os alunos da escola de Avondale trabalham arduamente e com fidelidade. Estão fortalecendo os nervos e ganhando solidez, bem como atividade muscular. Esta é a devida educação, que fará sair de nossas escolas moços que não são fracos nem deficientes, que não têm uma educação unilateral, mas um preparo físico, mental e moral completo. Não devem os educadores do caráter esquecer-se de pôr o fundamento que tornará a educação do maior valor. Exigirá isso abnegação, mas deve ser feito. Devidamente conduzido, o ensino físico preparará para a atenção mental. Mas esse somente sempre forma um homem deficiente. A tensão física combinada com o esforço mental conserva a mente e o moral numa condição mais saudável, sendo feito muito melhor trabalho. Sob este ensino sairão de nossas escolas alunos educados para a vida prática, habilitados a dar o melhor uso à sua capacidade intelectual. Se quisermos fazer justiça aos nossos estudantes, devem ser combinados o exercício físico e o mental. Temos trabalhado aqui neste plano com absoluta satisfação, não obstante a maneira inconveniente em que os alunos têm de trabalhar. Muitos deixam de compreender os verdadeiros princípios. Muitos estudantes têm tanta pressa em terminar sua educação que não são cabais em nada do que empreendem. Poucos têm suficiente coragem e domínio próprio para agir por princípios. A maioria dos estudantes não compreendem o verdadeiro objetivo da educação e não procedem, portanto, de tal maneira que o consigam. Aplicam-se ao estudo de matemática ou de línguas, ao passo que negligenciam um estudo muito mais necessário para a felicidade e o êxito da vida. Muitos dos que podem explorar as profundezas da Terra com um geólogo ou atravessar os céus com um astrônomo não revelam o menor interesse pelo maravilhoso mecanismo de seu próprio corpo. Outros sabem dizer com exatidão quantos ossos há no esqueleto humano e descrever corretamente cada órgão do corpo, sendo, não obstante, tão ignorantes acerca das leis da saúde e do tratamento das enfermidades, como se a vida fosse regida por um cego destino, em vez de por uma lei definida e invariável. A educação não deve ser só do cérebro. Os alunos que adquiriram conhecimento de livros sem obter o do trabalho prático não podem pretender educação simétrica. As energias que deveriam ter sido consagradas a ofícios vários têm sido negligenciadas. A educação não consiste em empregar o cérebro apenas. A ocupação física é parte do preparo essencial a todo jovem. Falta um importante aspecto de educação se o estudante não aprender se empenhar em útil labor.
Trabalho físico e mental equilibrados. Muito se tem falado e escrito acerca da importância de educar a mente para o mais elevado serviço. Isto às vezes tem levado à opinião de que se o intelecto é educado de modo a pôr em campo suas mais altas faculdades, isso fortalecerá a natureza física e moral para o desenvolvimento do homem todo. O tempo e a experiência têm demonstrado ser isto um erro. Temos visto homens e mulheres saírem do colégio como diplomados sem ser absolutamente qualificados para fazer uso adequado do maravilhoso organismo físico com o qual Deus os proveu. O corpo todo se destina à ação e não à inação. Se as faculdades físicas não se empenharem tal qual as mentais, demasiado esforço é exigido destas. A menos que cada parte da maquinaria humana cumpra as tarefas que lhes são designadas, as faculdades mentais não podem ser usadas até sua capacidade máxima por tempo determinado. Faculdades naturais têm de ser governadas por leis naturais e têm de ser educadas a trabalhar em harmonia com essas leis. Não podem os professores de nossas escolas desrespeitar nenhum desses pormenores sem esquivar-se à responsabilidade. O orgulho pode levá-los a buscar um alto padrão secular de realização intelectual, a fim de que os estudantes possam brilhar. Mas, em se tratando de sólidas aquisições, essas que são necessárias para habilitar homens e mulheres para toda e qualquer emergência na vida prática, esses estudantes estarão apenas parcialmente preparados para ter êxito na vida. Sua educação defeituosa muitas vezes leva ao fracasso, seja qual for o ramo de atividade que empreendam. Não esquivar-se aos encargos da vida. Grave-se nos jovens o pensamento de que a educação não consiste em ensinar-lhes como escapar das ocupações desagradáveis e fardos pesados da vida, mas que seu propósito é suavizar o trabalho, ensinando melhores métodos e objetivos mais elevados. Ensinar-lhes que o verdadeiro alvo da vida não é adquirir o maior ganho possível para si, mas honrar ao seu Criador, cumprindo sua parte no trabalho do mundo e estendendo uma mão auxiliadora aos mais fracos e mais ignorantes. Necessário desenvolvimento harmônico. O reto uso de si mesmo é a mais valiosa lição que se possa aprender. Não devemos empenhar-nos em trabalho mental e aí parar. Devemos fazer o melhor uso das várias partes que compõem a maquinaria humana: cérebro, ossos, músculos, cabeça e coração. A ignorância não aumenta a espiritualidade. Os moços não devem ingressar na obra de explanar as Escrituras e fazer conferências sobre as profecias, quando não têm conhecimento das importantes verdades bíblicas que procuram explicar a outrem. Podem ser deficientes nos ramos comuns da educação e por isso não fazem a quantidade de bem que poderiam fazer se tivessem tido as vantagens de uma boa escola. A ignorância não aumenta a humildade ou espiritualidade de qualquer professo seguidor de Cristo. As verdades da palavra divina melhor podem ser aproveitadas pelo cristão intelectual. Cristo melhor pode ser glorificado por aqueles que o servem inteligentemente. O grande objetivo da educação é habilitar-nos a usar as faculdades que Deus nos concedeu da maneira que melhor represente a religião da Bíblia e promova a glória de Deus. A educação requer esforços laboriosos. Devem os professores levar os estudantes a pensar e compreender claramente a verdade por si mesmos. Não basta que o professor explique ou o estudante creia. Tem de ser despertado o desejo de indagar, e o estudante tem de ser levado a declarar a verdade em sua própria linguagem, tornando-se assim evidente que ele lhe reconhece a força e faça a aplicação. Por laborioso esforço, as verdades vitais devem assim ser gravadas na mente. Pode este ser um processo lento, mas é de maior valor do que o precipitado passar por assuntos importantes sem lhes dar a devida consideração. Deus espera que suas instituições sobrepujem as do mundo, pois são representantes seus. Os homens verdadeiramente ligados a Deus mostrarão ao mundo que está ao leme um agente mais do que humano. Colocar marcos bem definidos. Estabeleça a juventude balizas bem definidas, pelas quais possa ser guiada em emergências.
Quando sobrevém uma crise que requeira faculdades físicas ativas e bem desenvolvidas, e uma mente clara, forte, de atuação prática, quando há por fazer obra difícil, onde cada golpe tem de valer, e as perplexidades só podem ser vencidas mediante buscar sabedoria de Deus, então a juventude que aprendeu a vencer dificuldades mediante fervoroso labor, estará em condições de responder ao chamado por obreiros: Eis-me aqui, envia-me a mim. Seja o coração dos moços e das moças claro como cristal. Não sejam triviais em seus pensamentos, mas consagrados pela virtude e santidade. Não há necessidade de serem diferentes. Com pureza de pensamento mediante a santificação do Espírito, sua vida pode ser distinta, elevada, enobrecida. É importante a formação de hábitos corretos. Deve ser o fixo propósito de todo jovem ter alvo elevado em todos os seus planos para o trabalho vitalício. Adota para teu governo em todas as coisas a norma apresentada pela palavra de Deus. É este o positivo dever do cristão, e deve ser também teu positivo prazer. Cultiva respeito por ti mesmo, porque és a adquirida propriedade de Cristo. O êxito na formação de hábitos corretos, o progresso naquilo que é nobre e justo, dar-te-á uma influência a que todos saberão dar valor. Vive para algo além de ti mesmo. Se teus motivos forem puros e altruístas, se estiveres sempre em busca de um trabalho que alguém tem que fazer, se estiveres sempre alerta para demonstrar bondosas atenções e praticar atos corteses, estarás inconscientemente erguendo teu próprio monumento. Esta é a obra para fazer a qual Deus concita todas as crianças e jovens. Manutenção própria, parte importante da educação. Ao adquirir sua educação, muitos estudantes obteriam uma valiosíssima habilitação, se quisessem tornar-se aptos a se manterem por si mesmos. Em vez de contrair dívidas ou depender da abnegação de seus pais, dependam os moços e as moças de si mesmos. Aprenderão assim a avaliar o dinheiro, o tempo, a força e oportunidade, e estarão muito menos sob a tentação de condescender com hábitos de ociosidade e prodigalidade. As lições de economia, indústria, abnegação, direção prática de negócios e firmeza de propósitos, assenhoreadas desta maneira, revelar-se-iam parte importantíssima de seu aparelhamento para a batalha da vida. E a lição do auxílio de si mesmo, aprendida pelo estudante, muito faria no sentido de preservar as instituições de ensino do peso das dívidas sob o qual tantas escolas têm lutado e que tanto têm feito para prejudicar sua utilidade. A educação molda a estrutura social. Por todo o mundo, a sociedade se acha em desordem, e uma transformação radical se faz mister. A educação dada à juventude deve moldar toda a estrutura social. Necessidade de escolas que ensinem agricultura. Nossas escolas poderiam auxiliar eficazmente na colocação de multidões destituídas de emprego, milhares de seres desamparados e famintos, cujo número diariamente engrossa as fileiras dos criminosos, poderiam obter a manutenção própria em uma vida feliz, saudável e independente, se fossem guiados em trabalho hábil e diligente no cultivo da terra. A educação continua através da vida. Na escola de Cristo, os estudantes nunca se formam. Entre os discípulos há tanto velhos como jovens. Os que dão atenção às instruções do Divino Mestre adiantam-se constantemente em sabedoria, correção e nobreza de alma, e assim preparam-se para entrar naquela escola superior, onde o adiantamento continuará por toda a eternidade. Ambição verdadeira. Querida mocidade, qual é o alvo e propósito de vossa vida? Tendes a ambição de educar-vos para poderes ter nome e posição no mundo? Tendes pensamentos que não ousais exprimir, de poderdes um dia alcançar as alturas da grandeza intelectual, de poderdes assentar-vos em conselhos deliberativos e legislativos, cooperando na elaboração de leis para a nação? Nada há de errado nessas aspirações. Podeis cada um de vós estabelecer um alvo. Não vos deveis contentar com realizações mesquinhas. Aspirai à altura,
e não vos poupeis trabalhos para alcançar o padrão. O conhecimento mais necessário. Avance a juventude tão rapidamente e vá tão longe em adquirir conhecimentos quanto lhes seja possível. E à medida que aprendam, vão eles comunicando os seus conhecimentos. É assim que a mente adquirirá disciplina e vigor. É o emprego que eles fazem de seus conhecimentos que determina o valor de sua educação. Gastar longo tempo em estudos, sem esforço algum para comunicar o que se adquire, demonstra-se muitas vezes um prejuízo em lugar de um auxílio ao real desenvolvimento. Tanto em casa como na escola, o esforço do estudante deve ser no sentido de aprender a estudar e a passar a outros os conhecimentos adquiridos. Seja qual for sua vocação, terá de ser durante toda a sua vida, tanto aluno como professor. A educação mais necessária a ser obtida por nossos jovens hoje e que os habilitará para os cursos superiores da Escola do Alto é a que os ensinará a revelar ao mundo a vontade de Deus. O conhecimento essencial é o conhecimento de Deus e daquele que Ele enviou. Toda criança e todo jovem deve conhecer-se a si mesmos. Convém que compreendam a habitação física que Deus lhes deu e as leis mediante as quais se mantêm com saúde. Todos devem ter base sólida nos ramos comuns da educação e devem ser exercitados em indústrias que os tornem homens e mulheres de habilidade prática, aptos para os deveres da vida diária. A isso devem acrescentar-se conhecimentos e experiência prática em vários ramos de trabalho missionário. Que curso universitário pode ser igual a isto? Está perto o grande dia do Senhor, Sofonias 1, verso 14, e é um mundo a ser avisado. Milhares de jovens devem consagrar-se a esta obra. Todo educador cristão anime e auxilie a juventude sob seu cuidado a obter preparo para unir-se às fileiras. Não há outro ramo de trabalho em que seja possível aos jovens receber maior benefício. São coobreiros dos anjos, ou antes, são o poder humano por meio do qual os anjos cumprem a sua missão. Os anjos falam pela sua voz e agem por suas mãos. E os obreiros humanos, cooperando com os seres celestiais, recebem o benefício da educação e experiência deles. Como meio de educação, que curso de universidade poderá igualar a este? Comunicar conhecimento é necessário. Para sua completa educação, é necessário que se dê aos alunos tempo para fazer trabalho missionário, tempo para se relacionarem com as necessidades espirituais das famílias da vizinhança. Não devem ficar tão sobrecarregados de estudos que não tenham tempo de empregar o conhecimento adquirido. Sejam animados a fazer diligente trabalho missionário em favor dos que estão no erro, relacionando-se com eles e levando-lhes a verdade. Trabalhando com humildade, buscando sabedoria de Cristo, orando e velando em oração, poderão dar aos outros o conhecimento que lhes enriqueceu a própria vida.